Fala pessoal, hoje a gente vai falar aí sobre o capítulo 25, a ditadura civil-militar, os governos Castelo Branco e Costa e Silva, ok? Então a gente já falou no capítulo 24 sobre a ditadura, né? Sobre o início da ditadura civil-militar, que começou após aí, o dia 1º de abril de 1964, quando houve a deposição, entre aspas, do João Goulart, né? Já que a gente viu que ele na verdade, saiu do Rio de Janeiro, foi para Brasília, de Brasília foi para o Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul acabou indo para o exílio apenas quando o Congresso Nacional havia decretado o vago cargo de presidência da República, quando o João Goulart ainda estava em território nacional. Alguns políticos até tentaram protestar e dizer que o presidente ainda estava no Brasil e que por isso ele ainda era o presidente de fato, mas os microfones do Congresso acabaram sendo desligados para que ninguém, né, fizesse oposição e se iniciava o regime militar, que era tido como algo breve, né, justamente para afastar as ameaças comunistas, sindicalistas, esquerdistas de João Goulart e logo entregar o poder aos civis, mas não foi isso que aconteceu, né? Por isso que durou 21 anos, né? Foi de 1964 até 1985 e não um breve período que durou a ditadura, né? E por isso também que eu indico a vocês um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos e também o Dossiê Jango, ok? Bom, então, primeira coisa que a gente vai falar aí, não é, no capítulo 25, é a América Latina e a Guerra Fria. Uma coisa que a gente tem que perceber é que a ditadura civil-militar no Brasil acontece na década de 60, né? E a década de 60 é uma década muito, muito complexa, né? Porque é o período da Guerra Fria. E foi na década de 60 que teve lá a crise dos mísseis de Cuba e tal. Então, e foi na década de 60, né, no final da de 50 e no início da de 60 que ocorreu a Revolução Cubana, e foi na década de 60 que Cuba se tornou socialista. Então, tudo isso acabou fazendo com que os Estados Unidos tomassem muita atenção para os países aqui da América Latina, né? E aí os americanos foram tomando posturas de aproximação, às vezes, né, com alguns países. Outros eles faziam mais uma política de empréstimos e treinamentos militares para combater os comunistas, né? Enfim, e em outros países eles já vão meio que desestabilizar realmente os governos que não eram de acordo com o interesse do governo americano. Então, o que eu quero que vocês percebam aí nesse item 1 da página 18 é que a América Latina, no contexto da Guerra Fria, acabou sofrendo muito. Não foi só o Brasil que teve um golpe de Estado, né? A gente teve ditadura no Chile, ditadura na Argentina, tudo isso no contexto da Guerra Fria, beleza? Então, essa política de aproximação, empréstimos e treinamentos militares de combate aos socialistas que os americanos faziam no geral aqui na América Latina não era apenas parte de uma estratégia inocente dos Estados Unidos, né? Era também uma estratégia no sentido de manter é, bem o capitalismo americano, né? Então, assim, os Estados Unidos vão fazer essa política de aproximação e empréstimo, muitas vezes não é para ajudar o país, né? Então, essa ideia de que existem bonzinhos em história é muito complexo. No geral, o que os Estados Unidos estavam fazendo é buscando aliados para manter o consumo dos seus produtos elevados a fim de evitar uma nova grande crise econômica como aquela que havia ocorrido lá na crise de 29. Afinal, eu já falei para vocês, né, aquela frase lá do Eric Hobsbawm que está escrito na Era dos Extremos, na página 228. Ele diz exatamente assim, vou ler literalmente o que eu anotei aqui, ó. Na verdade, os planos do governo americano para o pós-guerra se preocupavam muito mais em impedir uma nova Grande Depressão do que em evitar uma outra guerra. Então, o que o Hobsbawm está dizendo aí é o seguinte: a postura dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial vai ser muito focada, né, no sentido de elevar o consumo dos seus produtos e de evitar, né, que os países menos industrializados tivessem um desenvolvimento econômico autônomo, independente, né,
justamente para que esses países menos industrializados continuassem dependentes, né, na esfera de dependência dos Estados Unidos, para enriquecer a eles, né, e para evitar que houvesse uma superprodução lá e uma nova grande crise econômica, ok? Bom, como vocês estão vendo aí na tela, né, os Estados Unidos eles criaram diversas escolas militares com o objetivo de treinar combatentes para conter os possíveis levantes comunistas. Foi essa a lógica dos americanos, né, maciça após a Segunda Guerra, e ensiná-los a governar e disseminar esse aprendizado entre os militares dos seus países, né? E a Escola das Américas, localizada em Fort Gulick, no Panamá, foi uma das mais conhecidas, mas também no Brasil houve uma escola militar que era fortemente influenciada pela doutrina dos Estados Unidos, né? Que era a Escola Superior de Guerra, criada aí no governo Dutra, ok? Então, está até escrito isso também no livro, lá na página 18, né? Os militares brasileiros que estudaram em escolas militares estadunidenses fundaram a Escola Superior de Guerra em 20 de agosto de 1949 e inseriram a Doutrina de Segurança Nacional. Tal doutrina tinha como objetivo combater as ameaças consideradas comunistas no país, desenvolvendo estratégias destinadas a colocar a ação desses grupos ou indivíduos. Então, o lance era que essa Escola Superior de Guerra e a Doutrina de Segurança Nacional, ela era focada, não é, para formar os jovens militares no sentido de combater o comunismo, de entender o comunismo como um inimigo. Okay? Por isso que os militares acabaram tomando partido em 64, dizendo que o João Goulart era comunista, que existia o perigo vermelho, né? Enfim, e toda aquela história que de fato ainda existe hoje, né? Menos, é claro, do que havia naquela época, mas ainda existe. Bom, vamos falar aí do primeiro governo militar, que foi o do general Humberto Alencar Castelo Branco, que governou de 1964 até 67, ok? Na verdade, ele deveria governar de 64 até 65. O Castelo Branco foi eleito para cumprir o mandato do João Goulart, para terminar o mandato do João Goulart. Mas acabou que eles, em 65, eles estenderam o mandato do Castelo Branco até 67, ok? Então, como eu disse, o golpe foi feito lá no dia 31 de março para o dia 1º de abril de 64. No dia 1º de abril, João Goulart pegou um aviãozinho, foi para Brasília, de Brasília foi para o Rio Grande do Sul. E no dia 2, quando o presidente do Senado, o Auro de Moura Andrade, foi lá e declarou o cargo de presidência da República vago. Aí o João Goulart vai para o Uruguai, né, vai para o exílio, porque ele viu que não ia dar bom para ele, que ele possivelmente podia até correr risco de vida. Então ele foi para o Uruguai, né, e morreu no exílio. E aí o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli, acabou assumindo provisoriamente a presidência do país. E é esse o fato que justifica, né, a tese de muitos historiadores de que o golpe não foi, ou a ditadura não foi apenas militar, ela também foi civil, já que o Jango não foi derrubado apenas pelos militares, né? Foi um conjunto de forças ali que se associaram para tirar o governo João Goulart, ok? Então, o Ranieri Mazzilli assume provisoriamente a presidência do país até que o Comando Supremo da Revolução, que é como se chamavam os altos generais, né, que cuidavam do curso que o Brasil iria tomar a partir daí, iria então escolher um candidato, um nome para ser presidente. O nome mais cotado era o do Castelo Branco, mas a eleição só vai acontecer alguns dias mais à frente, e aí o Castelo Branco será eleito, ok? Não pelo povo, eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, que foi feito em colégio eleitoral, e isso foi durante os 21 anos de ditadura. Os presidentes não foram eleitos pelo povo, ok? Bom, como está dizendo aí também na página 19, no item 2, né? O golpe civil-militar ele foi ganhando contornos políticos e legitimação social, né?
a partir dos comandos dos militares, do comando dos militares por meio de decretos, foram criadas normas chamadas atos institucionais. Então, atos institucionais eram decretos-leis que eram assinados pelo presidente, que se não fossem recusados pelo Congresso, eles acabavam sendo aprovados automaticamente, né? Então, o presidente assinava um decreto, ele estava valendo. Se o Congresso não se recusasse, né, a aprová-lo, o decreto continuava valendo, né? Então, dessa forma, os militares eles começaram a alterar a legislação que existia até então na época, né? Ponto a ponto, item a item, para que se beneficiassem, né? E aí, no dia 9 de abril de 1964, foi imposto ao Brasil o Ato Institucional número 1, né? Que estabeleceu a demissão de funcionários civis e militares ligados ao governo de João Goulart, assim como a cassação de mandatos de políticos e a alteração das regras das eleições, do mandato e dos poderes do presidente da República. Então, o presidente da República ganhou mais atribuições, né? As regras das eleições mudaram, as regras do mandato mudaram, enfim, várias coisas mudaram para atender os interesses dos militares, né? E desse novo governo que se formava a partir daí, ok? Segundo essa norma, inclusive seguindo a leitura aí da página 19, né? Seguindo essa norma, o executivo ganharia mais poderes e o novo presidente foi eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional. E apesar das divergências políticas entre os militares, o escolhido foi o general Humberto Alencar Castelo Branco. Lembrando o seguinte, olha só, é bom marcar essa palavrinha aí, divergência política, né, entre os militares, divergências políticas entre os militares. O que acontecia? Existiam duas alas basicamente dentro das Forças Armadas, os chamados linha dura e os chamados castelistas, ok? Os linha dura eram aqueles que acreditavam que os militares deviam ficar um período maior no poder, né? E eram aqueles simpatizantes do Costa e Silva, de um general mais, digamos, durão, né? Mais brabo e tal. E os castelistas eram aqueles que defendiam o Castelo Branco, que acreditava que os militares deviam tomar o poder por um breve período e logo entregar aos civis, né? Então, isso é interessante para a gente perceber que os militares eles não estavam ali todos coesos, não tinham todos eles o mesmo projeto de governo, já que se dividia aí entre essas duas facções aí não no sentido criminoso, né, mas no sentido de grupo, beleza? Bom, no plano político, o Ministério do Governo de Castelo Branco era composto por políticos da UDN e militares, né? Inicialmente, os partidos políticos foram preservados e só depois que então vão se extinguir todos os partidos políticos e aí os militares vão criar 2 partidos. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Esse primeiro governo militar enfrentou sérios problemas econômicos, porque afinal a gente já viu, né, que desde o governo Dutra, com aquela política de desmedida dele de importação, o Brasil passou a sofrer muito, né, com problemas econômicos, inclusive o governo Vargas. O segundo governo Vargas foi bastante difícil, muito por conta da oposição dos trabalhadores que ele sofreu, né, diante da condição de vida do trabalhador que se deteriorava cada vez mais. Então, esses sérios problemas econômicos que levaram os militares a terem medo de que isso empurrasse o Brasil à esquerda, né? Então, eles acabam meio que tomando o comando do país, né, para evitar que essa crise econômica se descambasse para a esquerda. Então, eles vão adotar um modelo de desenvolvimento econômico para tentar tirar o país desse problema, né? Mas esse modelo econômico que os militares vão tentar implantar no Brasil vai ser bem diferente daquele proposto pelo João Goulart. Era um plano de desenvolvimento econômico acelerado, em associação com capital externo e com efeitos extremamente nocivos, principalmente para os mais pobres, ok? Então, o Castelo Branco criou o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, cujo principal objetivo era controlar a inflação do país. Para tanto, adotaram-se medidas impopulares, tais como cortes de alguns gastos sociais no governo, e aí nem sempre isso é bom, porque você tem menos dinheiro na saúde, menos dinheiro na educação, menos dinheiro na segurança. O aumento dos impostos, que é ruim para todo mundo, mas sobretudo para os mais pobres.
A diminuição dos créditos e o aumento dos salários, aumenta, estou pensando lá no governo João Goulart, e o controle dos salários, o João Goulart que queria promover uma política de aumento salarial para dar poder de consumo para os trabalhadores, elevar a renda, aquecer o mercado interno. Pelo PAEG, pelo receituário econômico que os militares vão utilizar, vai ter o controle dos salários, até porque esse foi, né, um dos mecanismos que os militares utilizaram para promover o crescimento econômico do país, né, o arroxo salarial. Tá? A gente vai falar disso mais adiante, e quem está dizendo isso não sou eu, são os historiadores, inclusive a Sônia Regina de Mendonça, que é uma historiadora que se dedica a analisar, por exemplo, os mecanismos econômicos que os militares utilizaram para promover aquele desenvolvimento econômico, que a gente vai ver que foi bastante expressivo, mas isso é mais à frente, não vou misturar aí as coisas, ok? No campo da legislação trabalhista, não é? Houve uma mudança também importante, isso é interessante a gente notar, porque muitos militares acabam, né, dizendo, olha, a ditadura não foi ruim, eles criaram o fundo de garantia por tempo de serviço, né, que é um dinheiro que todo trabalhador assalariado, né, tem que receber. Então eu, por exemplo, sou um trabalhador assalariado que tenho carteira assinada, todo mês, né, quando eu recebo o meu salário, existe um depósito que é feito de 8% do meu salário numa conta da Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro vai ficando retido lá ao longo dos anos e eu só posso sacar ele em casos muito específicos, né? Então ele fica ali como um fundo de garantia, como se fosse uma poupança, como se fosse, não é uma poupança compulsória, uma poupança forçada, né? Isso foi positivo? Até foi. Mas se a gente perceber, os militares eles criam o fundo de garantia por tempo de serviço no lugar de um direito maior que os trabalhadores tinham até 1966, que era o direito de estabilidade no trabalho. Quando você tinha até 66, 10 anos de empresa, 10 anos de trabalho no local, você ganhava estabilidade no emprego. Então eu, Flávio, por exemplo, que tenho 10 anos de CPG, eu seria, se essa lei não tivesse sido revogada aí, em 1966, eu poderia ter direito à estabilidade, eu teria direito à estabilidade no emprego, só poderia ser demitido em casos muito específicos, se fizesse uma bobagem muito grande, ficaria tipo um funcionário público, né? E aí, como os militares eles queriam promover um crescimento econômico acelerado, em consonância com o governo americano e com um grande capital, eles tinham que atender os interesses dos grandes industriais, dos grandes empresários, do grande capital. E para o grande capital, o que era interessante não era dar estabilidade para o trabalhador, pelo contrário, era facilitar a demissão e a contratação por salários menores. Então, por isso que já no início do regime militar, ou da ditadura civil-militar, os militares retiraram o direito da estabilidade e concederam o fundo de garantia por tempo de serviço como uma forma de compensar essa perda aí do direito de estabilidade. Ok? Bom, a política externa do Brasil. Agora a gente vai falar um pouco da política externa, que é a posição que o Brasil adota em relação aos seus vizinhos e até os outros países mais distantes do mundo. A política externa independente, que havia sido adotada lá pelo Jânio Quadros, foi substituída e o Brasil se tornou aliado dos Estados Unidos, um aliado incondicional. Tá? Lembrando que o Jânio Quadros, ele, embora se colocasse favorável aos Estados Unidos, porque ele era apoiado pela UDN, ele defendia a ideia de uma política externa independente, onde o Brasil poderia estabelecer acordos comerciais com qualquer país do mundo, né? E essa lógica acabou desagradando o governo americano, e aí, dessa forma, o governo estadunidense voltou a conceder mais empréstimos ao Brasil e, consequentemente, houve uma sensível melhora na economia. Okay? Então, já que o Brasil acabou com aquela política externa independente, está fechando agora com o governo, vamos emprestar dinheiro, né, para que o Brasil se reconstrua. Em 1965 foi publicado o AI-2, que promoveu outras alterações na Constituição, e é esse o ato institucional que inclusive extingue os partidos políticos que existiam até então. O AI-2 vai extinguir todos os partidos políticos que existiam, né? Isso já em 65, um ano depois aí da ditadura. E ele vai criar 2 partidos, a Arena e o MDB. Então ele acaba com o pluripartidarismo e institui o bipartidarismo.
né? A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, para representar os interesses dos militares, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, para representar a oposição, mas era uma oposição muito limitada, já que os militares tinham o direito de caçar mandatos políticos, de fechar o Congresso Nacional e assim por diante, ok? Então, extinguiu-se a pluralidade partidária, estabelecendo o bipartidarismo e determinando eleições indiretas para presidente e para governador, né? Ou seja, eles não queriam que o povo escolhesse o presidente e o governador para não correr o risco da oposição chegar ao poder. Os dois partidos permitidos pelo regime militar eram, como eu acabei de dizer, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, o partido do governo, dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, né, o MDB, que era a oposição consentida. Na prática, os dois não tinham força política, pois era o Exército que comandava. Em 1966, mais dois atos institucionais foram criados, o AI-3 e o AI-4, ambos estabelecendo novas medidas para as eleições e o aumento, né, da centralização política no Poder Executivo para fortalecer o poder do Presidente da República. Tá? Em 1967 foi estabelecida uma nova Constituição para o país, né? O Castelo Branco tinha que fazer uma Constituição, e aí em 1967 foi estabelecida uma nova Constituição para o país, de modo que se consolidou o Poder Executivo e as eleições para presidente e para governador indiretas, né? Então essa Constituição reafirmou eleição indireta para presidente e para governador. Nesse mesmo ano, o general Costa e Silva assumiu a presidência do Brasil. Okay? Então acaba o governo Castelo Branco e aí o comando supremo da Revolução, como os militares gostam de chamar, né, aqueles que comandavam esses 21 anos aí de ditadura, vai indicar para a presidência o general Linha Dura, né, chamado Arthur da Costa e Silva. Esse cara ele vai assumir, né? E vai, digamos, dar uma guinada aí no rumo que a ditadura vinha tendo, né? É sob o governo Costa e Silva que a ditadura vira escancarada, porque foi no governo dele que se instituiu o ato institucional mais brabo, mais violento, que foi o AI-5. O AI-5 não foi o último ato institucional, existiram centenas de atos institucionais, muitos deles que a gente nem nunca ouviu falar, tá? Mas a gente fala mais do AI-5, que foi instituído em 1968, porque ele é o mais arbitrário, mais violento, que dá mais poderes aos militares, ok? Bom, então, seguindo a leitura aí da página 20, né, eu estou preferindo fazer assim para não ter nenhuma controvérsia, né? Costa e Silva era um militar do grupo da linha dura do Exército, em cujo governo os militares mostraram sua força. Assumiu o poder em um momento de grande insatisfação popular, pois o governo anterior, para estabilizar a inflação, adotava medidas desfavoráveis para os trabalhadores brasileiros, né? Uma coisa que eu pensava e que eu até cheguei à conclusão no livro do Boris Fausto, que é um historiador que eu gosto, né? Que é o seguinte, eu ficava me perguntando quando estudava história o seguinte, quando estudava na faculdade, né, galera? Porque eu estudo agora direto, mas enfim. Eu ficava me perguntando por que os militares não assumiram o poder de forma democrática? Por que eles não tentaram chegar ao poder de forma democrática e implantar o sistema político-econômico deles de forma democrática? Aí, na página 20, né, está meio que a explicação. Tá? O receituário econômico, as medidas econômicas que foram adotadas para tirar o país da crise, para promover um crescimento econômico acelerado, foram extremamente nocivas para os mais pobres. Isso quem está dizendo não são apenas os historiadores. Os próprios militares diziam, o próprio ministro da Fazenda, que não era militar, o Delfim Neto, ele dizia o seguinte, olha, é necessário primeiro fazer o bolo crescer e depois reparti-lo. Né? Então, eles assumiam que o crescimento econômico era concentrador de renda, ou seja, ficava para os mais ricos, enquanto os mais pobres continuavam sem grana, continuavam muitas vezes à margem da sociedade. Okay? Então, para estabelecer um regime político e econômico desse nível,
só se for sobre um regime ditatorial, porque se você faz isso sobre um regime democrático, é óbvio que as pessoas vão reclamar, é óbvio que elas vão questionar, é óbvio que elas vão protestar, né? Então, por isso era tão necessário que fosse sobre um regime ditatorial, ok? Bom, assumiu o poder em um momento de grande satisfação, como eu já havia dito, afinal, o governo anterior, para estabilizar a inflação, adotara medidas desfavoráveis para os trabalhadores brasileiros. Costa e Silva e seus ministros estabeleceram medidas de expansão de crédito no setor agrícola e industrial, além de ter incentivado os investimentos estrangeiros no país, mas mantiveram os salários controlados, o que fazia com que o poder aquisitivo dos trabalhadores diminuísse, ok? E por isso que no final da ditadura vai ter tanto índice de desnutrição infantil e tanto índice de tantos outros problemas aí relacionados à pobreza, né? Por quê? Porque o salário se manteve controlado enquanto o país crescia, né? E aí, no início, principalmente no período de 68 e 73, a gente vai ver por quê, a população ainda se beneficiava pelo aumento do número de empregos. Então, essa política de arroxo salarial, de compressão do salário, acabava sendo diminuída, né, por conta do aumento do número da geração de empregos. Ok? A oposição civil aos governos militares ganhou força e com isso surgiram as guerrilhas, né? Organizada por militantes de esquerda. Essas manifestações se espalharam pelo Brasil. Sua tática não era novidade para os militares, uma vez que, influenciados pela escola de guerra estadunidense, eles haviam aprendido a lidar com esse modelo de oposição. Então a escola lá superior de guerra no Brasil ensinou, não é, os militares a lidar com esses grupos guerrilheiros que foram se formando. O que são esses grupos guerrilheiros? Geralmente são jovens de esquerda, né, ou comunistas de fato, que desejavam acabar com a ditadura. Alguns queriam acabar com a ditadura para democratizar o país, outros queriam acabar com a ditadura para fazer uma revolução proletária, né, uma revolução operária, ok? Então, a ideia da guerrilha era atuar em vários pontos do país, articulando uma resistência contra o governo e formando, então, um exército popular. Ok? Em 1966, né, vendo aí que o Castelo Branco não deixou o poder, né, ele foi fazer a transição para o Costa e Silva, foi criada uma oposição organizada por líderes importantes no cenário nacional, né, que foi a Frente Ampla. Então, Carlos Lacerda, arqui-inimigo de Vargas e de João Goulart, se juntou a João Goulart e se juntou ao Juscelino Kubitschek, que era, de certa medida, aí, um herdeiro político do Vargas. Os três se juntaram e formaram a Frente Ampla, né? E a partir daí, inclusive, os militares passaram a ficar com muito receio de que essa Frente Ampla conseguisse alterar o curso da história aqui no país. Ok? A resposta dos militares às oposições consistiu em prisões, em investigações, censuras e, por vezes, até torturas. A Frente Ampla teve as suas movimentações políticas proibidas pelo governo. Então, lembrando aí, Frente Ampla é a união do Carlos Lacerda com Juscelino Kubitschek e com João Goulart para acabar com a ditadura. Engraçado que o próprio Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda haviam apoiado o golpe, né? E agora procuraram João Goulart para formar a Frente Ampla. Muito louco. Os militares criaram órgãos dentro do governo para controlar e vigiar a população, entre eles o mais expressivo era o Serviço Nacional de Informações. Tá? Esse era tipo um serviço, é um serviço secreto de informação, onde muitas vezes as pessoas eram vigiadas e, sei lá, vamos supor que fosse professor naquela época e que fosse um professor comunista. E que vamos supor que eu nem fizesse doutrinação, né? Porque alguns casos, né, existem de professores que acabam meio que tentando impor a sua visão de mundo, que é um erro, no meu ponto de vista. Não interessa se é de esquerda, se é de direita. Né? Na minha concepção, impor a sua visão é algo terrível. Eu acho que o que se deve fazer é expor e não impor. Né? Mas vamos imaginar que eu fosse um professor, na época da ditadura, comunista, tá? Mas não doutrinador. Certamente eu seria investigado pelo Serviço Nacional de Informações, eles iriam vasculhar a minha vida e eu seria perseguido, tá? E isso aconteceu com pessoas que muitas vezes não estavam engajados com a política. O Carlos Fico,
um historiador da UFRJ, já provou, por exemplo, que muitos executivos da Petrobras, por exemplo, não tiveram a promoção que deveriam ter, não tiveram a melhora dos seus salários, não subiram de posto na empresa, não porque eram pouco competentes, mas muitos porque se suspeitava de que fossem comunistas. Então, o Carlos Fico na pesquisa, eu até acho que tem isso no YouTube, eu vou ver se depois, se alguém tiver interesse, eu mostro. O Carlos Fico, numa dessas pesquisas sobre a ditadura que ele tanto fez, ele viu o nome de um cara que ainda estava vivo, que foi impedido de assumir o comando da Petrobras porque se suspeitava que ele era comunista. E aí ele foi lá e foi contar pro cara, né? E aí depois ele diz até que se arrependeu, porque o cara chorou muito e tal, e já era um senhor, e talvez ele não merecesse aquele tipo de sofrimento. Mas a questão foi que o serviço de inteligência confundiu, né? O nome desse cara da Petrobras era o mesmo de um militante comunista, então eles acabaram confundindo e aí o carinha lá da Petrobras não teve a promoção que teve, eu não me lembro se ele foi demitido ou não. O fato é que o Carlos Fico chegou a ir até ele, né? E contou a ele o que havia acontecido, né? Então a história acaba tendo às vezes muitas funções até individuais, né? Mas enfim. Agora a gente vai falar aí sobre 1968, o ano que não terminou, foi o ano que foi extremamente agitado aqui no Brasil, foi nesse ano inclusive que foi aprovado o ato institucional número 5, aquele ato institucional mais violento que eu já comentei com vocês, e foi no ano de 1968 que ocorreram várias manifestações no Brasil e no mundo, né? Como a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e várias outras manifestações até mesmo na Europa. Bom, e 1968 também foi conhecido como o ano que não terminou. Será que 2020 também ficará conhecido assim? Essa denominação foi dada ao ano de 1968 pelo escritor Zuenir Ventura, em função das suas peculiaridades, em função das suas particularidades. Foi um ano bastante conturbado, não só no Brasil, mas em vários países, sendo marcado por manifestações populares que reivindicavam maior liberdade política, direitos, mudanças nos velhos costumes, etc. Os estudantes saíram às ruas e a classe média, enfrentando dificuldades financeiras, passou a apoiar as manifestações e as greves em parques industriais, como em Osasco e em Contagem, né? Então teve duas grandes greves, uma em Osasco e outra em Contagem, e isso fez com que os militares acabassem endurecendo o regime, já que eles viram que o movimento operário estava minimamente articulado ainda, né? Então lembrando aquilo, voltando àquilo que eu falei, por isso que não dá para adotar esse receituário econômico num regime democrático, porque senão vai ter oposição e eles não vão conseguir implantar. Então precisa ser sobre um regime ditatorial que tenha censura, que tenha repressão à oposição, para que eles consigam implementar um remédio amargo, né, sem que as crianças corram, né, desse remédio, ou seja, sem que a população corra desse remédio. E aí como é que eles não correm? Sob regime ditatorial, ok? Eu não sei se essas minhas alusões aí acabam sendo mais úteis ou mais complicadas, mas enfim, espero que sejam úteis. Uma passeata marcante aconteceu no Rio de Janeiro em junho de 1968. Ela ficou conhecida como a Passeata dos 100 mil. Seus participantes cobraram do governo uma posição sobre os problemas estudantis. Muitos se manifestavam contra a possível privatização das universidades e também protestavam em repúdio ao assassinato do estudante Edson Luiz de Lima Souto, de 18 anos, morto em uma invasão da Polícia Militar ao restaurante universitário do Calabouço, no Rio de Janeiro. Então, em 1968, o movimento estudantil estava ainda atuante, embora a União Nacional dos Estudantes tivesse sido colocada na clandestinidade, os estudantes ainda atuavam e fizeram, né, essa passeata dos 100 mil e fizeram, por exemplo, vários outros atos que desagradaram os militares, e aí num desses um jovem de classe média, o Edson Luiz de Lima Souto, morreu. E quando esse filho de classe média morreu, aí a população, né, pareceu que enxergou o problema. Enquanto estava morrendo pobre, nos porões da ditadura, estava tranquilo. Agora morreu um filho da classe média, e aí a classe média que havia apoiado o golpe agora vai começar a dar um passo atrás. A igreja que havia apoiado o golpe agora dá um passo atrás. Carlos Lacerda, que apoiava o golpe, já havia dado um passo atrás em 66 com a criação da Frente Ampla, JK também. Então vejam que essa ditadura, né, que estava envergonhada, né, como
disse aí um escritor que produziu vários livros sobre esse período, agora, a partir de 68, essa ditadura está escancarada, ok? Principalmente após o AI-5, que a gente vai ver já já. Vamos lá para não ficar longo o vídeo. Então, uma passeata marcante aconteceu no Rio de Janeiro, em junho, né? Como eu falei, e aí os estudantes nem estavam muito preocupados com a questão do governo, não. Eles estavam mais preocupados mesmo com a questão da educação, né? Inclusive se opunham muito a um acordo que o governo brasileiro havia firmado com o governo americano, o MACUSAID, onde eles pretendiam fazer da educação brasileira muito semelhante à educação americana. Bom, aí depois da morte do menino, do Edson Lima Souto, foi feito, né, toda uma cerimônia em relação ao funeral do menino, né? A classe média divulgava cartazes dizendo: olha, se fosse seu filho e tal. E aí, nesse clima, inclusive, foi feita uma missa na Candelária e vários padres tiveram que se darem as mãos para evitar que as pessoas que entravam na missa sofressem agressão por parte dos militares que estavam com sua cavalaria ao derredor aí da Candelária. O deputado Márcio Moreira Alves, que era um deputado do MDB, apesar de inicialmente apoiar o golpe militar, então vejam quantas pessoas já fugiram, né, desse apoio ao golpe. O Márcio Moreira Alves, o Carlos Lacerda, o Juscelino Kubitschek, a igreja, a sociedade civil, a classe média principalmente, né, que havia apoiado o golpe. Então, vejam que a partir de 68 a situação vai ficando difícil, né? Então, no dia 2 de dezembro de 1968, discursou no Congresso o Márcio Moreira Alves, o deputado, contra a invasão militar da Universidade de Brasília. Além disso, o Márcio Moreira Alves também meio que fez um convite às mulheres para que elas não se casassem com jovens oficiais militares, né, numa tentativa aí de meio que dizer: olha, os militares não são gente boa. E aí o governo ficou boladão, ficou enfurecido com esse tom utilizado no discurso do Márcio Moreira Alves, e alguns apontam que esse foi o fato, né, foi o estopim para o endurecimento do governo, pois, para não perder o controle, os militares fortaleceram ainda mais o executivo. No dia 13 de dezembro de 1968, o AI-5 foi publicado. Então, o deputado Márcio Moreira Alves fez esse discurso, se colocando contra a invasão militar da Universidade de Brasília. O governo não gostou, pediu ao Congresso autorização para processar o Márcio Moreira Alves, o Congresso recusou e, por isso, foi implementado o AI-5, né? Assim, foi feito muito rápido, que indica que possivelmente ele já vinha sendo elaborado, ele já vinha sendo redigido lentamente. E o AI-5 significou um endurecimento do regime. Né? Eita, não passei a página. Significou o endurecimento do regime porque, por meio dessa norma, os militares impuseram uma série de medidas que ampliavam o poder do executivo. Entre elas, destacava-se os seguintes poderes conferidos ao presidente: o poder de decretar o recesso do Congresso Nacional a qualquer momento, né? Dar férias para os caras, não é? Mas não é férias legal, não. Vaza, o Congresso vai ficar fechado. Cassar mandatos parlamentares, intervir em municípios e estados e suspender por 10 anos o direito político de qualquer pessoa. Então vamos supor que eu, Flávio, hoje, né? Vamos imaginar que a ditadura fosse hoje, eu, Flávio, não tenho partido político. Mas se os militares entendessem que eu sou uma ameaça ao poder estabelecido, eles podiam caçar os meus direitos políticos por 10 anos. Então, eu, mesmo que não fosse político, não poderia me candidatar por um período de 10 anos. Uma outra coisa que o AI-5 fez foi dar ao presidente da República o direito de suspender, né, o habeas corpus dos cidadãos em casos de crimes políticos, além de impor censura prévia a jornais, revistas e programas de rádio e TV. E aí depois a gente vai ver, inclusive, como é que funcionava essa censura, e aí muitos músicos foram censurados. Esse é um tema particularmente interessante, né, porque eu gosto muito de música, e a gente vai ver alguns cantores e compositores como Chico Buarque que sofreram muito nesse período, né? Bom, para finalizar, como resultado, políticos perderam seus mandatos e jornalistas, estudantes, artistas e intelectuais da oposição foram perseguidos, presos, mortos ou continuaram desaparecidos, como é o caso do Rubem Alves, né, que foi pai
do Marcelo Rubens Paiva, né? Tem Paiva, diferente do pai, que sofreu um acidente porque estava embriagado ou estava sob efeito de drogas e aí ele ficou paraplégico. E no livro dele, Feliz Ano Velho, ele narra todo o drama dele e meio que conta nas entrelinhas o ranço, o ressentimento que ele tem com os militares. E aí depois eu, na época, quando eu li o livro, não tinha idade para isso, né, para ter essa compreensão. E aí eu depois fui vendo, né, que o ranço que o Marcelo Rubens Paiva tem em relação aos militares é pelo fato de que o pai dele, que era um deputado na época, foi retirado de casa, espancado, levado, né, na frente da família e das crianças, e o corpo dele até hoje nunca foi encontrado, né? Bom, o Brasil, após 1968, passou por um período controverso, afinal, a maior parte das decisões era tomada sem a consulta popular e política. Muitos fatos eram proibidos de ser publicados e muitas vidas foram perdidas. Inclusive, uma das coisas que mais facilitou os militares adotarem o modelo de desenvolvimento econômico deles foi a censura, porque sob a censura, né, é muito mais difícil você ter oposição, né, já que as notícias ruins ou desagradáveis não passavam e só passava notícia bacana na TV. Em 27 de agosto de 1969, vítima de uma trombose cerebral, Costa e Silva foi afastado do poder, vindo a falecer meses depois. Isso é muito estranho. Por quê? Gente, isso aí não é história não, tá? Com todo cuidado. Isso é imaginação da minha cabeça, mas pode ser que não tenha nada disso. Pode ser que o Costa e Silva morreu de morte natural e as evidências apontam até para isso, não apontam para outro caminho. Mas eu acho muito estranho. Por quê? Porque o Costa e Silva, embora tenha sido ele o cara que assinou o ato institucional número 5, ele se opunha ao AI-5. Ele considerava o AI-5 muito violento e ele não queria ficar na história conhecido como o presidente que aprovou o AI-5. Além disso, o Costa e Silva tinha como vice-presidente um civil, um não militar, que era o Pedro Aleixo. Ele também se opunha ao AI-5. E aí eles já estavam, os dois, né, Costa e Silva e Pedro Aleixo, já estavam elaborando uma nova Constituição que deveria ser aprovada em 69 e extinguir o AI-5. Né? Então a Constituição já estava praticamente toda redigida, deveria entrar em vigor em setembro, né? Mas em agosto de 69 o Costa e Silva morreu. Morreu não, foi afastado e depois morreu. Um mês antes da aprovação da Constituição. E o vice, o Pedro Aleixo, foi impedido de governar. Então é muito estranho isso, porque passa a impressão de que esse episódio aconteceu para que a Constituição de 69 não fosse aprovada aos moldes do que Costa e Silva queria. Ok? Assim, de agosto a dezembro desse mesmo ano, o país foi governado por uma junta militar até que se indicasse o novo ocupante da presidência. Nesse momento de grande estabilidade política, membros de organizações de esquerda sequestraram o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elmbrook. Essa prática de sequestro de autoridades diplomáticas era para dar notoriedade no exterior ao que estava acontecendo no Brasil e também para pressionar principalmente o governo americano, que apoiou o golpe, a negociar e soltar presos políticos, perseguidos políticos. Em troca, exigiram a liberdade de 15 presos políticos e a publicação de um manifesto, como eu acabei de dizer, que foi lido em cadeia nacional de rádio e televisão. Após esse episódio, a repressão militar à esquerda se intensificou. Então a luta armada acabou não dando muito certo, até porque as pessoas elas não meio que não tinham noção do que era a luta armada, não estavam interessados em se engajar numa revolução socialista e, além disso, tinham muito medo da repressão do governo. Então, após esse episódio, a repressão militar à esquerda se intensificou e aí, em dezembro, o general Emílio Garrastazu Médici foi indicado para assumir a presidência do Brasil. E foi sob o governo do Emílio Garrastazu Médici que o Brasil mais cresceu e também foi o período mais repressivo, já que foi sob o governo dele e do Costa e Silva que vigorou em sua plenitude o ato institucional número 5, que era o mais violento. Bom, acabamos então o capítulo 25, vocês vão fazer os exercícios conceituais e contextualizados da página 22 e 23. É isso, na segunda a gente corrige
E aí, dúvidas, a gente deixa para a segunda também, a não ser que vocês tenham pressa, e aí podem colocar no Classroom, ok? Que eu respondo assim que possível. É isso. Um abraço a todos.